Quem nasceu nos anos 80 e 90 deve ter crescido assistindo um dos animes de maior sucesso no Brasil, Os Cavaleiros do Zodíaco. E uma pergunta que sempre atormentou todos os fãs era saber quem era o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Hoje, nós vamos mostrar por A mais B quem é de fato o mais forte. Tá curioso? Então bora pro vídeo. E aí galera sintonizada no canal Nerd, eu sou o Bruno Rodrigues, Isaac Paiva, Renato Leonardo. e estamos aqui para pôr fim de uma vez por todas nessa discussão. Só que antes de mais nada, temos que esclarecer que o mais poderoso não é imbatível, imorrível, inabalavelmente forte. Qualquer um pode ser derrotado, seja por uma estratégia, por uma técnica especial, por elevação do cosmos, por protagonismo. O foco será mostrar tudo com base em fatos e lógica da própria obra. E usaremos basicamente 4 critérios. As habilidades, que é a aptidão natural de cada cavaleiro. Aquele que tem combate melhor com soco, com chute. N fatores que tem na enciclopédia oficial da Taizen. Então isso a gente vai levar como base essa enciclopédia. Outro fator são as técnicas. Os seus poderes, aqueles poderes milagrosos de elevar o cosmo ao máximo para soltar uma explosão galáctica. Pronto. Isso vai ser levado em conta também as técnicas. Os feitos, que são os combates, as vitórias, as derrotas que cada cavaleiro teve ali durante toda a saga clássica das 12 casas. Por último, o cosmo. Quem tem o maior cosmo. Todo cavaleiro pode levar seu cosmo ao infinito, mas todos têm o seu cosmo ali base, vamos dizer assim. Esses são os nossos 4 critérios que vamos analisar aqui. Vamos tirar desse ranking os cavaleiros míticos da outra era, como Doku, Shion de Ares e Aiurus de Sagitário, pois eles praticamente não aparecem na obra, e não seria justo a gente colocar eles nesse ranking. Mas, sem mais, trataremos isso no final como um bônus. E vocês vão gostar. Bom, então sem mais enrolações, vamos começar a lista com o 10º Cavaleiro de Ouro mais poderoso, que é Máscara da Morte. Eu sou Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer! Quem é fã desse cara sinto decepcionar, mas não tem como não. Ele é sim o mais fraco e eu vou provar isso. Durante a saga das 12 casas, todos os Cavaleiros de Ouro tiveram lutas memoráveis com os de bronze. E a maioria, inclusive, saíram vitoriosos. Na verdade, eles só deixaram os Cavaleiros de Bronze passar por pena. Contudo, uma das únicas baixas reais Cavaleiros de Ouro que realmente morreram foi Máscara da Morte, Afrodite, Shura e Camus. Sendo que a diferença entre esses outros é porque os Cavaleiros de Bronze tiveram que se sacrificar para vencê-los. Enquanto que Shiryu ganhou facilmente de Máscara da Morte, sem nem ao menos ter despertado completamente ainda o 7º sentido. Ele derrotou Máscara da Morte e seguiu normalmente boa, sem nenhum grande dano. As técnicas de Máscara da Morte também não tem nada de excepcional, sendo Ondas do Inferno a principal delas, na verdade acho que é a única, que não é muito efetiva, nem na saga das 12 casas e nem em Next Dimension, que também é um mangá que está sendo publicado ainda. Seu nível de habilidade na enciclopédia Taizen é baixo, sendo o penúltimo colocado, empatado com outros 2 cavaleiros, e além disso, ele e Afrodite tomaram um verdadeiro sacode de Mu na saga de Hades, e apesar de sabermos que aquilo ali era uma encenação, não tira os fatos que aconteceram. E só uma observação, a pontuação dele na enciclopédia são 16 pontos. Exatamente, e como eu disse, uma das mais baixas, em penúltimo local. Óbvio que não é só isso que estamos analisando, mas isso conta também na nossa análise. Em nono lugar, como vocês já devem ter notado, o companheiro de Máscara da Morte, Afrodite de Peixe. Eu sou Afrodite de Peixes. Também é um dos mais fracos. Sua luta com Shu foi mais acirrada que a luta na Casa de Câncer, e por isso ele fica nesta posição acima. Pois diferente de Shiryu, Andrômeda teve que se sacrificar para derrotar Afrodite. Mas o diferencial aqui, para ele ser considerado mais fraco que os outros que morreram dessa lista, é que ele estava lutando para valer. Queria realmente matar Shun, e mesmo assim perdeu a luta. Camus e Shura tinham seus próprios motivos na história para se sacrificar, pois um queria seu discípulo atingisse o poder do Zero Absoluto e despertar seu 7º sentido, e o outro corrigiu seus erros e decidiu salvar Shiryu ao abandonar e se salvar para se redimir. E a sua principal técnica não é tão interessante porque age de forma lenta, matando o inimigo aos poucos enquanto suga o seu sangue. Isso deu tempo para Shun de Andrômeda reagir e dando seu golpe Tempestade Nebulosa o vencer, mesmo ao custo da sua própria vida.
A pontuação do Afrodite na Enciclopédia Taizen é 18. Ele tem algumas técnicas, né? Tem as rosas diabólicas, que é a principal, as rosas sangrentas e a rosa piranha. Exatamente. Existe uma certa diversidade, diferente de Máscara da Morte, que só tem uma técnica e não serve pra nada. Já um pouco mais diverso e por isso achamos melhor colocar ele em nono lugar. Um pouco mais forte que Máscara da Morte. E como algum dos seus feitos, ele foi derrotado por Mudiares. Levou uma pisa por Mudiares na saga de Hades. O 8º cavaleiro mais forte é o Aldebaran de Touro. Eu, o grande cavaleiro de ouro, Aldebaran de Touro. O Cavaleiro de Touros é um brasileiro e é tido como mais forte fisicamente. Mas convenhamos que em termos de feitos ele não tem um histórico muito favorável, né? Em sua luta na saga das 12 casas, ele foi vencido por Seiya, que quebrou seu chifre, um teste, né? Não podemos avaliar muito bem porque não houve uma sequência da luta ali. Ele mesmo revelou pra Mu que poderia vencer qualquer Cavaleiro de Bronze a qualquer momento. Depois disso, basicamente, Aldebaran só teve lutas em que quase não mostrou seu poder, como uma vez que quase foi derrotado por Sorrento, na saga de Poseidon, e quando foi derrotado quase instantaneamente por Niobe de Deep. Sua técnica aparentemente possui um grande poder destrutivo, mas não foi muito usado com êxito. Ele só fica acima dos outros até aqui porque sobreviveu à passagem dos Cavaleiros de Bronze. A pontuação dele na Enciclopédia Taizen é 16 pontos, né? Muito baixa. Não é uma das maiores. Porque assim, a habilidade dele maior é com socos, que é a maior habilidade dele na Taizen. E as técnicas dele também são baixas, que ele praticamente só tem um grande chifre. O seu feito principal assim foi ter sua armadura quebrada por Seiya. E não teve efeito negativo. Um efeito negativo. E na saga de Hades, como o Bruno falou, ele foi derrotado por um espectro baixo. Embora ele tenha matado o espectro, mas ele foi derrotado. Mas qualquer um poderia ser derrotado ali, né? Mas enfim, foi derrotado. O contexto da obra, infelizmente, não favoreceu ele. E em 7º lugar, temos aqui um cavaleiro que talvez seja uma surpresa, Camus de Aquário. É mesmo você, Camus de Aquário? Muitos fãs devem estar odiando a gente nesse momento. Exatamente. Mas temos que ser fiéis à proposta e avaliação de forma imparcial. Com base nisso, estamos seguindo critérios apenas lógicos. E por isso o Cavaleiro de Aquário tem que ficar nessa posição. Pois ele possui uma pontuação de habilidade baixa na enciclopédia, empatado com Touro e Câncer, que são, acabamos de dizer que são os dois mais fracos. E apesar de demonstrações relativamente poderosas, como a execução Aurora, que tem um enorme potencial para congelar até uma armadura de ouro, mesmo sendo mestre de yoga, nunca chegou a dominar o Zero Absoluto. Então ele fez o seu discípulo dominar, mas ele mesmo nunca dominou o Zero Absoluto. Então por isso mesmo ele perdeu a luta com o seu discípulo. Posteriormente, voltando como espectro, ele revelou um pouco mais de sua força, lutando ali juntamente com Saga e Shura, mas o fato de ter morrido para um Cavaleiro de Bronze, Yoga no caso, mesmo sendo protagonista, né, e dele não dominar a principal técnica dele, que é o Zero Absoluto, vale destacar que mesmo com sua morte ele está acima de Aldebaran porque justamente não deveria ter morrido, né? Ele meio que se sacrificou para fazer o discípulo dele aprender o sétimo sentido. Então por isso que a gente colocou ele ainda numa posição acima dos demais até agora. O nível das suas técnicas é um nível alto, né? Como eu disse, tem um grande potencial. Causa muito dano, congela, né? Exatamente. O esquife de gelo é extremamente poderoso, pode congelar de fato a armadura de ouro, mas ele não domina o Zero Absoluto. Então isso faz com que ele fique abaixo aqui nessa relação. E o 6º cavaleiro mais forte da nossa lista é Aioria de Leão. E vemos que o Cavaleiro de Leão fica com essa posição por uma série de fatores. Primeiro, foi manipulado diretamente por Saga, pelo falso grande mestre, que demonstra uma fraqueza psíquica, pois vemos que cavaleiros como Shaka ou Mu poderiam facilmente escapar dessa técnica. Segundo, possui a pontuação mais baixa na Enciclopédia Taizen, que ranqueia as habilidades de todos os cavaleiros, ficando realmente bem abaixo dos demais, em termos de habilidade natural. Terceiro, não há grandes lutas com esse cavaleiro, tendo sua batalha com Seiya interrompida pelo sacrifício de Cassius. Não possui também grandes técnicas especiais, recorrendo basicamente às técnicas tradicionais, com golpes físicos e de punhos. E em termos de comparação, aqui temos o Leão só está de frente aos demais por ter sobrevivido à luta com os demais Cavaleiros de Bronze, e não ter tido uma derrota tão rápida. Também conta ao seu favor o fato de ele ter peitado Saga e Shaka, mesmo que momentaneamente.
Saga, na ocasião, era o grande mestre disfarçado, e quando a Ioria descobre que ele era o traidor, eles chegaram a entrar em combate, que é interrompido por Shaka. Então o próprio Shaka luta brevemente com a Ioria, ficando empatado. A pontuação dele é a mais baixa, né? É 12. Mas isso aí vem ao fato dele ser um dos mais novos cavaleiros, e a habilidade é realmente aquela questão de treinamento, de você desenvolver suas habilidades, né? Tanto é que na própria Taizen, ele traz os maiores níveis de habilidade para aqueles cavaleiros que são os mais velhos, como Xion, que é o campeão, e Doku. Então esses dois cavaleiros, por terem treinado mais, acabaram tendo um nível de habilidades mais elevado do que os demais. Em quinto, vem um cavaleiro de Capricórnio, Shura. O meu nome é Shura, o Cavaleiro de Capricórnio. Ainda seguindo a lógica, o portador da Excalibur deve ficar em quinto, pois, de acordo com a enciclopédia, ele possui os atributos levemente, assim, pouquinho, um pontinho, né? Maior do que todos que a gente já falou, com exceção de Peixe. Peixe ainda é maior que dele. Também possui uma técnica especial extremamente poderosa, que é a Excalibur. E também se sacrificou por um cavaleiro de bronze, né? Ele podia sobreviver ali se tivesse dado armadura, enfim, foi roteirismo. Da mesma forma, também voltou como espectro e mostrou um pouquinho mais de seu poder, mas não foi necessário para classificar acima dos que venham para baixo aqui ainda, dos primeiros, né? Um ponto ao seu favor é que ele foi responsável por derrotar o grande cavaleiro de Sagitário, Aiorus. É controverso, né? Ele deu um golpe mortal que matou a Aiorus. Ferido gravemente, é mais certo. Embora ele estivesse em sua armadura e apenas se preocupando em defender com Athena, né? Mas morreu para um golpe de Shura. A pontuação dele é 17, acima de todos os outros que a gente falou. Menos Isso. É um pouco acima, né? Não é tanto. É um ponto a mais do que os demais, porém um ponto abaixo ainda de Afrodite. Mas como a gente não está analisando apenas a enciclopédia Taizen, ele ficou nessa posição. E a sua técnica, como sendo uma das mais mortais, a Excalibur... Corta tudo, né? É capaz de ficar bem acima no ranking dentre os outros. Em quarto lugar, talvez agora eu pegue vocês de surpresa. Mas o Cavaleiro de Ouro mais poderoso nesse momento é Miro de Escorpião. Ele é o Cavaleiro de Escorpião. É Miro. E se você está achando isso estranho, é porque não prestou muita atenção na trajetória desse cavaleiro. Em primeiro lugar, ele tem uma das maiores pontuações de habilidade na Taizen. E apesar de não estarmos levando em conta apenas isso, como a gente já falou várias vezes, né, porque isso é uma espécie de análise bruta dos atributos dos cavaleiros, mas a gente tem que avaliar algum certo peso para isso. Contudo, se vocês pararem para analisar, o Cavaleiro de Escorpião quase sempre é visto meio que por cima da situação. Ele não passou nem um pouco de perrengue na sua luta contra os Cavaleiros de Bronze, né? Ele efetivamente venceu Yoga, só deixou Yoga passar por ver a determinação dele, né? Ele foi lá, estancou o sangramento de Yoga. Então, literalmente, ele realmente deixou Yoga passar, não foi derrotado, nem passou perrengue. Depois disso, quando lutou com Cano, o Cavaleiro de Ouro, então, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, praticamente também empatou a luta ali. Cano apenas se deixou se castigar, né, porque ele realmente estava precisando ser punido, mas o Cano, em algum momento, fala até que os níveis de poder deles eram bem semelhantes. Ele só morreu na saga de Hades para o Juiz do Inferno, porque estava com seu poder drasticamente reduzido, assim como Mu e a Ioria. Então, avaliando todos esses feitos, que o nível de habilidade dele na Taizen é 19, um dos mais altos, né, inclusive empatado com Saga e Shaka, para vocês terem uma ideia. Esses feitos que ele deixou Yoga passar e todas essas outras coisas que a gente falou, ele realmente fica nessa posição de destaque aí em quarto lugar. E em terceiro lugar de cavaleiro mais poderoso temos Mudiares. Você é o Cavaleiro de Ouro de Jamiel, Mudiares. E os motivos não são poucos. Primeiramente, na enciclopédia CDZ Taizen, Mu é apresentado como um dos maiores em pontuação. Nessa mesma enciclopédia, é afirmado que ele é conhecido como um dos cavaleiros mais fortes, mesmo que o seu real poder seja um mistério. E além disso, ele também derrotou o espectro Miun de Papillon, que também, segundo Radamantes, é um dos espectros mais poderosos e respeitados do exército de Hades. Fora todos esses feitos, que ele provavelmente é o cavaleiro mais versátil, possuindo o maior poder telecinético de todos os cavaleiros, superando até mesmo Shaka de Virgem. O ponto de habilidade dele é 18 pontos
Enciclopédia Taizen, né? Ele tem as habilidades que é o teleporte, que, porra, apesar de se for na velocidade da luz, eles se teleportam, Era né? muito diverso, como a Revolução Estelar, Extinção Estelar, Rede de Cristal, Teletransporte, Telecinese. Ele tem um bom combo de ataque e defesa, né? Ele só perde aí talvez em versatilidade justamente pra Shaka, que também tem grandes habilidades, tanto defensivas quanto ofensivas. Mas aí que vem ele em segundo lugar, Shaka, né? Há um lugar para morrer. Não. Aí é que tá. Esse é o grande diferencial. Pulo no gato. Shaka é o segundo. Olhe, essa discussão a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque é uma discussão que vai levar muito tempo e a gente vai praticamente se matar aqui. Isso. Esse Mas- segundo e primeiro lugar... que Fica vai- entre Shaka e Saga. Vão ser os- Fica entre o mais poderoso dos deuses cavaleiros e o cavaleiro mais próximo dos deuses. Aí você Isso. sabe como você escolhe qual é o melhor. Quer ser mais forte? Você tá mais próximo dos deuses, Ou que ser é mais o forte. topo de poder, ou você ser um Hellis Cavaleiro de Ouro mais forte? Força ao poder. Porque Não. força Você- é ter um poder mais destrutivo. Você é o mais poderoso dos 12 cavaleiros. E entre esses 12 Não, tem não é um dos que é 12 mais cavaleiros. próximo cavaleiro. Não. Oxe, na saga Next Dimension, o Cavaleiro de Serpentário, ele é praticamente um deus. Ele é o mais forte dos 13. Isso, e por quê? Ele é tido como um deus. O deus é o auge de poder Concordo. da saga. Então, quanto mais próximo de um deus você está, mais próximo, você está em outro patamar, como diria Bruno Henrique do Flamengo. Essa- Você está em outro patamar. Essa- Ele não é mais um Cavaleiro de Vamos Ouro. deixar, Ele vamos deixar essa discussão para um outro vídeo. Vai ficar... A gente vai se matar aqui, viu? Essa curiosidade vai ficar pra vocês em um próximo vídeo do segundo e primeiro lugar. Porque é muito complicado a gente dialogar essa parte, porque realmente tem metade da internet, eu acho que é dividida entre Saga e Shaka. E o bônus que a gente prometeu para vocês, que são os 3 cavaleiros, né? Xion, Doku. Pronto, Xion. Agora estamos nas mesmas condições, como nos velhos tempos. Muito bem. Se é assim que você quer, eu vou poder te matar sem nenhum peso na consciência. Não colocou ele nessa relação inicial porque não é muito justo avaliar, já que eles têm poucos feitos, né? Tanto Xion como Doku são da Guerra Santa anterior, e Aioros ele morreu logo no início protegendo a tenda. Mas, se fosse para colocar um ranking apenas desses 3 separados, eu considero Aioros em terceiro lugar, Doku em segundo e Xion em primeiro lugar. Mas eles acima dos 10 cavaleiros que nós estamos agora? 8 cavaleiros. Depende do momento. Não, Xion- no final da saga das 12 casas. Xion, no final da saga das 12 casas, ele estava velho. Ele não estava com poder máximo. O ápice Mas deles... no ápice de poder de cada um, levando em conta que Aioros de Sagitário ainda poderia evoluir muito, porque na época ele ainda era um jovem Isso. Cavaleiro de Ouro. Aí Mas, sim, mas ele não houve um ápice para Aiolos. O ápice dele foi quando ele morreu. sim, então por o ápice isso que, dele é quando ele infelizmente- morreu. Infelizmente, por ele ter morrido, é igual a Regulus de Leão. Regulus de Leão, na saga lá de Lost Canvas, ele é o que tem um potencial, sem dúvidas, para ser o mais poderoso, mas ele morreu cedo. Então, Não, tudo bem. levando isso em conta, eu coloco ele em terceiro. Mas, Doku em mas segundo e Xion em acima primeiro. dos 10 cavaleiros? Não, aí naquele momento, como ele morreu novo, ele ainda estava abaixo do que o atual Cavaleiro de Saga, o atual Cavaleiro de Gêmeos e o atual Cavaleiro de Virgem. Entendeu? Você- Se ele tivesse evoluído, não. Aí outros Se ele tivesse Mas continuado. hoje, se ele, levando em conta a força que ele tinha e a força que Shaka e Saga têm na fase clássica, Shaka e Saga ainda estão superiores. Eu, na minha colocação, Aioros, Doku e Xion. Doku e Xion, eles mesmos falam, os dois falam que eles têm um poder equivalente. Os dois dão um empate. Então, eu acho meio difícil colocar uma colocação. Colocarei os dois em segundo. E em primeiro, Aioros. Por quê? Porque Kurumada, se você assistir todo o anime e o mangá, você vê que ele tem um apego maior por esse cavaleiro. É tanto que ele não volta como um renegado. Ele é um cavaleiro mítico. É quase um protagonista parecido com Seiya, porque ele, além de ele ser equiparável quando ele era jovem com Saga de Gêmeos, que era tido já como um dos cavaleiros mais O poderosos, cavaleiro mais poderoso. já era tido como um cavaleiro mais poderoso. E mesmo assim, naquela época, ele já era páreo para o Saga de Gêmeos. Na minha colocação ficaria Aioros, por essa romantização que Kurumada faz, ao meu entender. E em segundo ficaria Doku e Xion. Eu não conseguiria botar um acima do outro, Então porque Aiolos está acima de Doku Xion na minha colocação, e acima dos 10 que a gente falou. com certeza. Entendeu? Eu acho que Aiolos em terceiro, abaixo de Shaka e Saga, como o Isaac falou.
Xion e Doku acima dos outros demais, com um poder equivalente. Esse é meu ranking para esses 3. Sim, mas você, como você disse, Aiorus era equiparável à Saga. Você tá dando ele como menor cavaleiro, mais fraco. Mais fraco que Shaka e Saga. Não. Sabe por quê? Aiorus era equivalente à Saga naquela época, mas Saga continuou evoluindo e Aiorus morreu. Então Saga evidentemente ficou mais poderoso do que Aiorus. Sim. Aí é por isso que eu digo, se Aiorus tivesse continuado progredindo, aí a gente poderia ter outra conversa. Mas vamos deixar isso pro próximo vídeo. Pra não se estender muito por aqui. Valeu, galera. Elevem seu cosmo ao infinito e a gente se vê no próximo vídeo. E não deixem quebrar seu chifre. Pelo amor na terra E pela justiça. estamos indo, concentrando toda a nossa vida e espírito. Queimem agora nossos cosmos dourados. Atena, mostre-nos um raio de luz desse mundo de trevas.